Bom dia, pessoal. Vamos nós aqui, muita coisa para variar, para trabalhar hoje. E vamos fazer uma... Deixa eu fazer um comentário. Tenho apreciado bastante as perguntas, os comentários recebidos durante e depois da aula aqui dos nossos encontros. Então, da aula da semana passada, várias perguntas e vários comentários chegaram e eu fico muito, muito grato a Deus e feliz por ter essa oportunidade de interagir com vocês, né, nessa parte das perguntas. Eu tenho aqui algumas respostas que eu trouxe, mas eu vou dar mais um tempinho, porque eu estou vendo que as pessoas ainda não chegaram, se é que vão chegar, mas enfim. Sobre respostas a algumas perguntas que vieram depois do nosso encontro do domingo passado. E sobre isso ainda eu quero dar oportunidade, aproveitar esses primeiros minutos. Vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse material que a gente já viu até aqui? Uau! Que silêncio eloquente! Eu só não estou entendendo o que o silêncio está dizendo, mas que está dizendo está, né, Isaac? Então, alguma... Não? Está tudo claro? Então vamos lá. Está tudo claro? Tudo que foi explicado, vocês entenderam até aqui? Quem assistiu às aulas, quem escutou os áudios, está claro? Sim. Então vamos lá, vamos fazer um quebra-gelo. Então compartilhe aqui com o grupo o que mais chamou sua atenção ou tem chamado mais a sua atenção, o que você tem aprendido e que vai levar para a sua filosofia de trabalho. Quer compartilhar? Guilherme, o pessoal é tímido assim mesmo, Guilherme? É assim mesmo? Você? Tá bom, ok. Aí, ó. Boa. Teve um comentário, na verdade foi uma resposta sua na primeira aula, que eu acho muito importante. A gente cooperar com Deus. Está lá em 1 Coríntios 3:9 também. Nós somos cooperadores com Ele. Então, assim, a gente tem que evitar dois extremos. O ativismo, que é achar que a gente faz por nós mesmos, e tem até um movimento no século XVII, na Igreja Católica, chamado quietismo. Sem deixar tudo na mão de Deus. Eu não vou fazer nada, Deus na hora dele vai fazer. Sim. Esses dois extremos a gente tem que evitar. Sim. Obrigado. Mais algum? Ô Guilherme, já que você é tão tímido, pode nos dirigir numa oração, meu irmão? Então vamos lá. Pai amado, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse tempo que o Senhor nos dá para estudarmos essa palavra, pela vida do Luiz que tem se preparado tanto, não apenas para os domingos, mas também para as mensagens que nos traz através do WhatsApp. Que o Senhor nos abençoe a todos, transforme as nossas vidas, abençoe cada família aqui presente. E que sejamos, ó Pai, luz e sal nesse mundo caído e refletamos a Tua glória para que mais pessoas conheçam e glorifiquem a Ti. Sim. Para que eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Para quem não estava aqui nos outros encontros, o nosso grupo ele funciona muito além dos domingos. Então, todo dia é dia de se ligar nos nossos estudos aqui. De segunda a sexta temos áudios que eu envio e temos slides, enfim. Quem quiser participar do grupo e ainda não está, esse é o QR Code. Então pode entrar através desse código que no final, se vocês quiserem, eu projeto de novo.
Nosso programa, rapidíssimo aqui, o nosso programa ele está dividido em 4 partes. Nós vimos uma introdução, explicando aqui a motivação do nosso curso, quais os objetivos, onde que nós vamos dar foco. Depois nós estamos trabalhando com o projeto de Deus para a questão do trabalho, o que está na mente de Deus, qual é o design dele para o trabalho. Hoje vamos terminar esse assunto. E entrarmos na problemática. As distorções, as principais distorções produzidas a partir de Gênesis 3, que afetaram o trabalho e comprometeram esse projeto. Os trilhos estão aqui. Com o que aconteceu lá em Gênesis 3, o trem descarrilhou. Então, o que é esse descarrilhar do trem? O trem descarrilhado, o que provoca? Vamos estudar aqui nessas distorções produzidas pela queda. E a última parte, aí nós vamos ver como que o Evangelho, uma vez entendido, assimilado e vivido, ele traz o trem de volta para os trilhos e nos permite, aqui e agora, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas, mas aqui e agora nós já podemos experimentar esse projeto de Deus sendo vivido e produzindo frutos aqui e agora. Esses são os nossos 4 blocos e para que nós trabalhemos neles, eu propus um método que E esse método, ele estrutura tudo que nós vamos ver, todos os nossos encontros. A transformação espiritual, a transformação verdadeira, sustentável, que permanece, essa é a tese aqui, ela depende de um ciclo, ela depende de uma dinâmica acontecendo, que começa com novas visões, essas novas visões mexem no nosso coração, essas visões são traduzidas em intenções, e as intenções levam-nos para a parte prática, para os ajustes que nós precisamos fazer para que a visão e a intenção produzam mudança, produzam transformação. E à medida que esse ciclo vai rodando, cada vez mais o nosso entendimento, nosso discernimento, nossa compreensão, nossa percepção vão se ampliando. E cada vez mais nos tornamos repositórios de novas visões. E as novas visões, quando levadas para a intenção, quando produzindo ajustes, vão então colocar-nos num ciclo virtuoso de transformação espiritual, que é o projeto de Deus para todos nós, discípulos de Jesus Cristo. Para isso, então, nós estamos aqui trabalhando, apresentando visões. As visões que nos trazem esse projeto original... Tá assim mesmo, esse micro ele é mais acelerado do que deveria. Então, eu sabia que eu ia ouvir isso. Eu sabia. Mas enfim, tá bom. Deve ser difícil deve ser laptop do Luiz Riscado, né? Deve ser muito difícil. Como ele deve reclamar de mim? Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu manejo aqui, eu vou conversando com vocês. As 4 visões que eu propus, estruturantes, fundamentais, que a gente precisa adquirir ou readquirir, para a partir dessas visões, termos as intenções geradas e os ajustes feitos. As 4 visões tocam 4 áreas fundamentais aqui para a gente responder. A primeira área que a gente tem é trabalhar é maldição. Trabalhar é maldição? Trabalhar é maldição? Trabalhar não é maldição? Não? Acordar, pegar trânsito, suar, aguentar chefe chato, cliente horroroso, aqueles obstáculos na vida, promoção que não vem, ameaça de demissão. Não, isso não é maldição. Não? Tá bom. Então tá. Não é maldição. E vimos por quê. A segunda visão é trabalho é alguma coisa que tem a ver só com o mundo físico, né? Afinal de contas, trabalho
colocar minha cabeça ali, para colocar minhas mãos, tomar decisões. Trabalho tem a ver com espiritualidade, sim ou não? Sim ou não? Sim, trabalho é algo profundamente espiritual. Foi o segundo aspecto que a gente viu. E o terceiro, e foi aqui que nós paramos, trabalho e descanso são adversários. Ou eu trabalho, ou eu descanso na minha vida? Não. Então nós vimos que trabalho harmoniza-se com descanso. No projeto de Deus, trabalho harmoniza-se com descanso. E aí nós paramos nesse ponto para tratarmos a quarta pergunta. E eu vou ter que me controlar, já aviso a vocês, que quando eu começo a falar desse assunto, eu tenho que ter uns freios, senão eu vou ficar horas falando sobre ele. A quarta pergunta é a seguinte: meu trabalho hoje, e trabalho sempre lembrando que trabalho é independente de escritório, de CLT, de trabalho profissional. Trabalho, qualquer coisa produzida pelas minhas mãos. O meu trabalho hoje produz impacto na eternidade? Sim ou não? Sim! Sim, o que você está fazendo hoje, o trabalho que está sendo gerado por você hoje, produz impacto na eternidade? Essa é a questão que a gente... Vamos ver se agora ele aceita. Aceitou? Aceitou. O trabalho feito aqui e agora repercutirá na eternidade. Deixa eu abrir. Esse assunto é tão importante, eu considero tão importante, e para mim, deixa eu fazer um resumo para quem não conhece da minha vida. Eu trabalhei até ano passado, por 39 anos, no mundo corporativo. Mundo corporativo. N papéis aí, eu sou engenheiro de formação, fiz especialização em marketing, mestrado nisso, etc, etc. E ao longo do tempo, trabalhei em diversas empresas por 39 anos. E em algum momento na minha carreira, na minha vida, no mundo profissional, eu saquei isso aqui. Eu não lembro exatamente qual momento. Talvez se eu... Enfim, não lembro exatamente. Mas eu saquei isso aqui. E fez muita diferença. Muita diferença. Total. E eu queria compartilhar com vocês agora, nesses poucos minutos, um pouco disso, dessa visão. Quando isso entra como uma visão, faz total diferença. Vai nortear, vai ajustar muito as minhas intenções e vai produzir ajustes fundamentais para que eu esteja alinhado com o projeto de Deus para mim como trabalho. Aí você vem, tá bom. No trabalho lá, lato sensu, né, o estrito sensu, o trabalho lá da empresa, mas em casa, fez diferença ter sacado isso quando eu me levanto para lavar louça. Não sei quantos fazem aqui, lavam louça. Todo mundo faz. A Lori tá ali. É um momento, eu considero um momento especialíssimo. E especialmente quando ele é carregado dessa visão de que o que eu estou fazendo, o trabalho que eu estou executando aqui e agora, repercute na eternidade. Na vida em família, quando a gente tem que trabalhar, e haja trabalho na vida em família, não é? E especialmente quando os cardos, os abrolhos, os espinhos surgem naquilo que nós esperávamos na vida familiar. E está falando alto de novo, Leia. Pode me censurar, por favor? Fala baixo. Quando esses espinhos aparecem, você plantou aquela semente, você cultivou, era para dar uma árvore tão bonita com seus galhos, os seus frutos, e daí a pouco prevalecem cardos, abrolhos, espinhos e companhia limitada. Como tem feito diferença para mim? Colocar sempre aquilo, especialmente diante dos cardos e abrolhos,
sobre essa perspectiva de que trabalho feito aqui e agora repercutirá na eternidade. Então, vamos ver os textos bíblicos que subsidiam. Trabalho feito aqui agora. Estou trabalhando e haja ele realmente. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Vamos aqui? Fica aqui? Fica. E aqui, você aceita? Não, não aceita mesmo não. Parece que... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, hoje não veio porque eu troquei o teclado e estava crente que o novo teclado ia funcionar direitinho. Mas justamente ele está me deixando assim numa situação precária. Vamos ver se é ele. Ops, não. Xizinho, certo? Xizinho. E agora amplia. Foi. Só que, vamos lá. Tá. Ou seja, responder com fundamento essa pergunta. As realidades do mundo atual terão lugar na restauração consumada? Responder com fundamento. Vamos lá. Fundamento. Sim, parece que vocês já concordaram que sim, né? Aquilo que eu vivo no mundo presente, inclusive na dimensão trabalho, isso está criando, ou isso está gerando realidades que na restauração consumada serão vistas? Todo mundo já concordou que sim. Pessoal, por favor, podem discordar. Todo mundo... Por que a gente acha isso? Ou por que a gente pensa isso? Por que nós temos essa visão? Não, eu não perguntei quais os exemplos. Amor ao próximo, sim, é uma realidade da agora que vai ter lugar na realidade consumada. Você crê nisso. Mas por que você crê nisso? Com base em quê? Pode falar o texto, ou pode falar o... O texto que fala que nós vamos reinar com ele. Sim. Eu não me lembro exatamente onde está. Tá. Mas esse é o conceito, né? Que nós estamos de uma certa... Fala um pouco mais alto, que não estão escutando. O conceito é de que nós iremos reinar com o Senhor, né? E o trabalho que eu exerço hoje, ele de uma certa forma me prepara para aquela realidade. Entenderam? Não entenderam? Não estão nem escutando. Bem, eu vou comentar. Qual que é o seu nome? Gilvair. Eu vou comentar o comentário do Gilvair daqui a pouco. Perfeito. A questão é, se nós vamos reinar, e a Bíblia declara isso, nós reinaremos com ele. Reinar aponta para tomar decisões, exercer autoridade, modificar, trabalhar. E agora, Gilvair, e o link, nós vamos reinar, e o link com aqui e agora. Você falou da eternidade, e eu aqui e agora. Começa aqui? Acredito que sim. A vida eterna começa já. Tá bom. Então, agora só estão faltando os textos bíblicos. Mas ela pediu para falar. Rosa. Oi, Rosa, agora que eu estou vendo você. Diga, Rosa. Eu não sei se eu estou certo. Nós já estamos vivendo a eternidade. Ok. Uhum. Então, ela vai... Aliás, os primeiros 100 anos são os piores. Não sei se eu estou certo. Tá, porque nós... Não, então, mas o raciocínio é, Rosa, você vai se entender. Porque nós já estamos vivendo a eternidade, logo, o que nós estamos fazendo agora herdará a eternidade, é isso? Repercutirá na eternidade. Então, aquela sua relação com um paciente complicado, com um chefe chato, com um cliente que é um porco-espinho, aquela relação está gerando uma oportunidade para criar uma realidade que, quando a eternidade se tornar algo consumado em nós, aquilo que nós vivemos lá, naquele dia tal, no local tal, naquela situação tal, será
Repercutirá. É isso? É esse o ponto? Tá. Sim. A Bíblia fala, tudo que fizeres, faça o bem feito para a glória do Senhor. Sim. Tá, mas isso por si só concorda? Não está dizendo que o que nós trabalhamos aqui... Ótimo, e continue, está certíssimo. Eu quero dizer que até onde meu raciocínio alcança, esse texto só não está dando luzes, garantindo que o que nós fazemos aqui e agora repercute na eternidade. Só isso. Mas continue, minha irmã, tudo fazendo para a glória do Senhor. Sim, Nick. Em Hebreus 12, né, o Moisés, ele fazia o que ele fazia, ele se deixou sofrer, né, porque ele contemplava o galardão. Quando a gente entende que seremos galardoados. Muito obrigado. Né? Eu entendo que vamos trabalhar com esse recurso. Vamos colocar ele, vamos utilizar esse recurso de alguma forma. Sim, sim. Tá, Hebreus, perfeito. Gente, eu vou... Mais duas... Que bom, provocou o que eu quis. E será lembrado na eternidade, isso que eu acabo de fazer. Provocou o que eu quis, mas dois comentários mais para a gente ver os textos. Sim. Paulo disse que todas as nossas obras feitas aqui serão avaliadas e testadas no fogo ali, se refletirão na eternidade para depois entregar. Boa. Inclui trabalho, todas as coisas. Inclui trabalho. Inclui trabalho, exatamente. Quem mais pediu lá atrás? Pois não. Aqui em João 5,17 fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a gente vê que o trabalho do Senhor, de Deus, ele não cessa. E se nós vamos ser restaurados, nós vamos continuar o trabalho com ele. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Obrigado. O objetivo aqui era levantar a questão. Eu vou colocar o seguinte. Vou fazer algumas afirmações e citar alguns textos bíblicos, pedindo para vocês, e vou compartilhar os slides mais tarde, hoje ainda, beleza? Vocês vão poder ver. Pedir para vocês estudarem e, como bons bereanos, avaliarem, comprovarem e formarem a sua visão. Primeira afirmação. Nosso destino eterno é colaborar com Deus no governo do universo. Para isso, nosso amigo adiantou, para isso receberemos na vida celestial reinos sobre os quais exerceremos autoridade. O treino para esse governo começa agora. Bem-vindo ao trabalho. Textos. Apocalipse 3, 21. Lucas 16, 10 a 12. São textos que, na minha visão, chamam a nossa atenção para esse fato de que o projeto original de Deus, já falamos bastante sobre isso aqui, que é ter em nós colaboradores, ele será cumprido. Começa agora e será consumido na eternidade. E essa colaboração com Deus dar-se-á na forma de, biblicamente, usa-se essa figura de reinar sobre algo, reinar sobre alguma coisa. O que nós vivemos agora é um treino para esse governo. E o nosso trabalho tem um papel fundamental nesse estágio, nesse treino. Segunda afirmação. Nosso treino para reinar na eternidade começa com o uso dos diversos dons, pode chamar talentos que recebemos. Nós experimentamos no dia a dia a batalha entre a carne, reinos terrenos, e o espírito, reino celestial, visando tomar posse dos nossos dons. É a disputa contínua entre a carne e o espírito. Por exemplo, todos nós aqui recebemos um dom, o dom da comunicação. Todos. Um dia,
um dia, o que nós fizemos com esse dom aqui, no trabalho inclusive, será passado a limpo, será julgado, será pesado na balança. E aí, aquilo que no nosso dom da comunicação foi usado para o Espírito, permanecerá. Participará da eternidade. E sabe como Deus nos capacitou para isso? Quem está na nova aliança? Deus nos entregou poderes, dons, talentos do mundo vindouro. Hebreus, capítulo 6, versículos 4 e 5. Tenho que seguir. 3. Já podemos aqui e agora desfrutar dos dons de vida eterna. Se fizermos isso, esses dons farão parte do nosso corpo espiritual. O que é o corpo espiritual? É um corpo, soma, corpo. Nunca a Bíblia diz que nós seremos seres descorporificados, almas flutuantes. Não. O projeto de Deus para nós é que nós tenhamos corpo, mas corpos adaptados para a vida espiritual, corpos que terão uma sintonia tão profunda com o Espírito com E maiúsculo, o pneuma de Deus, que para nós viver na sintonia com esse Espírito com E maiúsculo, lá, será tão natural quanto do lado de cá respirar. E viver em sintonia com o Espírito sopro, ar, do lado de cá. Entende? Do lado de lá, alguém está tendo dificuldade de respirar aqui? Graças a Deus não, né? Tem algum esforço que você precisa fazer para aspirar o pneuma, o ar físico? Graças a Deus não. Que bom. Pois bem, os nossos corpos espirituais, eles terão esse tipo de sintonia para serem completamente guiados pelo Espírito. E aí, atenção, se nós aqui e agora, aprendermos e usarmos de fato desses dons de vida eterna, dentre os quais diversos dons adaptados ou adequados para usarmos no trabalho, o nosso corpo espiritual será constituído disso que aqui e agora nós experimentarmos. Textos, 1 Coríntios 13, 8, 1 Coríntios 15, 50, 53, 2 Coríntios 5, 1 a 8. Para terminar, na verdade é quarta, está aqui terceira. Alguém já falou também, muito bem falado. Um dia prestaremos contas do uso que fizemos dos nossos talentos. Se não formos achados fiéis no uso desses talentos, ou seja, se não forem usados no contexto da promoção da vida de Deus e do reino dos céus, poderemos até perder esses talentos. Textos, Mateus 25, 19, Lucas 19, 25, 27, 2 Coríntios 5, 7. Ok, eu vou mandar para vocês, reflitam nessas 4 afirmações, porque elas subsidiam aquilo que é o que nos traz aqui para falar sobre trabalho. Que é o que, pessoal? O nosso trabalho, ele será, o trabalho que nós fazemos agora e aqui, será impactado, profundamente impactado pelo que nós estamos, o que nós fazemos aqui agora impactará profundamente a nossa vida na eternidade. Jesus deixa isso indicado quando ele, em Marcos 9:41, afirma: aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Entende? Ou seja, Jesus aqui está dando como que um resumo do método VIA em ação. Olha, quem é que dá de beber um copo d'água? Muitos. Mas quem é que dá um copo d'água
No nome de Jesus. E quem... Muitos. Menos, né? Mas também muitos. Mas quem é que dá um copo d'água em nome de Jesus com a compreensão de que em nome de Jesus significa porque vocês são de Cristo? Vocês estão entendendo? Alguém que toma uma ação, dar um copo d'água, governado por uma intenção de agir em nome de Cristo. E essa intenção é gerada por uma visão. Ali não está simplesmente aquilo que os meus olhos físicos alcançam. Alguém, um outro ser humano necessitar de um copo d'água. Não! É muito mais do que isso. Tem algo muito maior no contato com aquela pessoa sedenta. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que naqueles em quem esse ciclo se completar, de modo nenhum este perderá a sua recompensa. O livro de Apocalipse, nas palavras do Tim Keller, deixa claro que o futuro, o ingresso pleno na eternidade, será o aperfeiçoamento deste mundo material. Essa é uma das maiores pragas que graçam na igreja evangélica. Quem fala muito sobre isso é o N.T. Wright. Não sei quantos leem o N.T. Wright, mas é um dos grandes teólogos do nosso tempo. Ele bate muito, muito, muito nessa tecla. O platonismo embarcou na igreja. A visão platônica de que o mundo perfeito, o mundo ideal, é só um mundo de almas, descorporificado. O que aconteceu? Em algum momento essas almas ganham um corpo, vivem aqui na Terra. Mas quando essa pessoa morre, o que vai acontecer com essa alma? Vai voltar para onde ela veio, que é o ideal. Ali é o perfeito, viver como uma alma descorporificada. Isso é Platão. Não é Jesus Cristo, não é Paulo, não é o Antigo Testamento. Mas esse negócio embarcou e ficou séculos e séculos, séculos, séculos fermentando. A Reforma Protestante fez um enorme trabalho de tirar coisas tóxicas que, ao longo do tempo, embarcaram no chamado cristianismo. Mas esse é um dos pontos que os reformadores não trabalharam. De tal maneira que chega até nós hoje, em grande parte, essa visão de que tem essa desconexão. O futuro, aí vem a figura, né, a palavra céu, né, que não tem problema nenhum usar a palavra céu, usar a palavra paraíso ou o que for, mas como se fosse o lugar sem corpo. O lugar com completa descontinuidade em relação ao aqui e agora. Isso não é bíblico, pessoal. Isto não é bíblico. Quando Deus, nessa terra, água, árvores, montanhas, corpo, o mundo físico, o mundo palpável, esse mundo passará por uma transformação, será aperfeiçoado, não será jogado na lata do lixo e o lixeiro vai levar, não existe isso. Haverá um futuro material. E deste futuro material, com as coisas materiais, a atividade cultural e o trabalho é um bem glorioso que perdurará para sempre. Se você olhar, nós vamos só mencionar aqui 2 textos. Primeiro, o Apocalipse. Vai para Apocalipse. Quando a descrição dessa eternidade consumada, desse ingresso na dimensão da eternidade consumada, a cidade que, por sinal, não sai da terra e vai para o céu, né, pessoal, para cima, certo? Não é nada disso, né? Qual é o fluxo dessa cidade? Qual é a direção dela? É de cima para baixo, ela desce, certo? A cidade desce, vem para cá. Essa cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória... E aí veja como João ele vai usando elementos do nosso mundo material, do nosso mundo físico, para mencionar o que nos espera.
E com isso, ele está querendo pontuar o quê? Na minha opinião, e com diversos comentaristas, que aqui o Espírito Santo já está nos dizendo isso, que os novos céus, a nova terra, a Jerusalém celestial, sim, haverá lugar para um tipo de existência aproveitando imensamente o que aqui nós conhecemos do nosso mundo material, da nossa cultura, do nosso trabalho. As nações andarão em sua luz, os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite, e todas as nações trarão sua glória e honra à cidade. Você quer ver um texto que nós não vamos lê-lo todo aqui, mas é uma pena, você pode ler em casa. Um texto que dialoga demais com Apocalipse 21 é Isaías 60. Que também Isaías joga o farol alto, lá para frente, e para mostrar o que vai acontecer quando você, Jerusalém, novos céus e nova terra, você, Jerusalém redimida, você, Jerusalém aperfeiçoada, quando você levantar-se. O que vai acontecer quando você levantar-se? Você será banhada por uma luz tão intensa, por uma luz tão profunda. Sabe por quê, Jerusalém? Porque você estará na presença do Senhor da glória, e a glória dele agora sem intermediários, sem obstáculos, vai estar raiando diretamente sobre você. Sobre você aparecerá resplandecente o Senhor, e a glória dele brilhará sobre você. Essa é a abertura de Isaías 60. É coisa linda. Está nos remetendo para isso, para a vida consumada, para a vida plena. E se você ler a descrição do que é essa vida plena, do que é essa Jerusalém resplandecente, lá não haverá sinal para dizer que o horário acabou. Então, para a gente poder tomar o café. O que é? Olha só o que haverá nessa Jerusalém. Pessoal, é claro que o profeta, com a inspiração do Espírito de Deus, ele está usando elementos da nossa vida para apontar o que nos espera. Mas ao usar esses elementos de propósito, ele está querendo justamente acabar com essa visão de desconexão, de almas desencarnadas, de espíritos flutuantes. Não. Olha, vejam só, algumas descrições rapidinho só para a gente. Todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso. Todos, judeus e gentios. Serão aceitos, diz o versículo 7, serão aceitos os gentios ao serem oferecidos sobre o meu altar as ofertas que eles colocarem. E a lista de gentios que aparece aqui em Isaías 60 é fantástica. Cada um, povos vindos do mar, povos vindo da terra, povos de diversas culturas, cada um contribuindo para que nesta cidade floresça a vida. Ou seja, cada indivíduo, cada profissão, cada cultura, expressando o culto a Deus de acordo com a sua habilidade para certas coisas. No versículo 9, as terras do mar me aguardarão. É lindo demais isso aqui, hein? À frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles o quê? A prata e o ouro, para a santificação do nome do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, Jerusalém, porque ele revestiu você de glória. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o olmeiro, o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar em que descansam os meus pés. Resumo, pessoal. O retorno de Jesus Cristo para levar toda a criação a um novo patamar de existência. Atenção, levar toda a criação a um novo patamar de existência, compartilhando da presença da própria Trindade,
nos novos céus e nova terra. Isso é restauração consumada. Portanto, tem uma continuidade com o que nós experimentamos aqui agora. Tudo, inclusive o trabalho, as culturas e os seus elementos materiais, passarão por uma restauração, podendo com isso participar do grande culto ao Senhor na presença dele para sempre. Essa é uma resposta adequada à pergunta se o trabalho feito e aqui agora repercutirá na eternidade. Então amanhã, quando você estiver dirigindo, advogando, cuidando dos seus pacientes, na sala de aula ensinando, etc., leve isso em conta. Isso pode estar sendo sementes que você está plantando para que faça parte, para que isso faça parte desse culto ao Senhor na presença dele para sempre, quando todas as coisas forem restauradas, inclusive o seu trabalho. Ok? 10 minutos? Eu vou fazer aqui uma última chamada. Essas são as 4 perguntas que nós elencamos para tratar dos dois elementos essenciais do projeto de Deus para o trabalho. Pergunta, ou seja, para cada uma dessas perguntas nós temos as respostas nessas 4 visões. Primeira visão, o propósito de Deus. Aliás, vamos fazer o seguinte, para tornar aqui mais participativo, vocês poderiam ler comigo? Vamos todos ler? Vamos lá. Quais são as 4 visões bíblicas essenciais aplicáveis ao trabalho do discípulo de Cristo? Vamos lá? Primeira, propósito de Deus, que o homem trabalhe colaborando com Deus. Segunda, trabalho afeta-nos em todas as dimensões, corpo, alma e espírito. Terceira, trabalho harmoniza-se com descanso. Quarto, trabalho feito aqui e agora repercutirá na eternidade. Então, você já tem aqui um material bom para você avaliar se a sua filosofia de trabalho, lembra-se do nosso primeiro encontro? Será que a minha filosofia de trabalho incorpora essas 4 visões? Elas estão lá presentes na minha filosofia de trabalho? E será que eu permito, se essas visões estão devidamente aprofundadas, introjetadas em mim, para que essas visões levem às intenções, levem aos ajustes? Essas perguntas eu gostaria que você ficasse com elas. E eu vou, antes de passar para o nosso próximo tópico, eu quero comentar aqui, agora que o grupo já está completo, as respostas a algumas perguntas da semana passada, que eu penso que são interessantes para todo mundo. Uma pergunta que me veio é a seguinte: Deus descansa. Falamos sobre isso, certo? Deus descansou. Deus descansa. O que isso significa? O que é o descanso de Deus? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o descanso do ser humano? Descanso previsto para o ser humano? Não faz sentido, né? Não é. Então, o que é esse descanso de Deus? Vamos lá. Então, a resposta. Se a gente olhar o termo descansar, vem do verbo hebraico sabat, que significa literalmente cessar. Cessar. Cessou. Parou. Então, quando Gênesis afirma que depois de ter criado lá no capítulo 1 tudo, lá nos 6 dias, e depois de ter dado a prescrição, o mandamento do homem descansar no 7º dia, Gênesis 2, 1 a 3, fala então que Deus descansou e fez o quê? Abençoou o sábado e santificou o sábado. Deus descansou, Deus abençoou o sábado,
Deus santificou o sábado. O que isso significa? Então, Deus descansou, o autor bíblico está usando o mesmo verbo para sábado, né, para descanso, em referência a Deus, mas ele está querendo dizer que Deus completou o que ele tinha intenção de realizar. Trabalho cumprido. É isso que Deus descansou. Pleno, trabalho pleno. Tudo o que ele tinha intenção de criar foi criado. Ele, então, pôde dizer, cessa. Cessa. É nesse sentido. Não faz sentido a gente entender que, então, que Deus cruza os braços, então, Deus cruza os braços, como o homem é chamado para cruzar os braços, porque não é isso que acontece, né? Depois de ter descansado, Deus continuou a trabalhar. E ai da criação, e ai de nós, se Deus não continuasse a trabalhar. Porque é graças ao trabalho dele que nós somos nutridos, que o mundo se movimenta. Então, Deus descansa. A gente não pode perder isso de vista. É importante a gente entender o descanso de Deus, até porque esse princípio do descanso vai ser largamente usado no Novo Testamento, particularmente na carta aos Hebreus, para falar de um princípio espiritual da nova aliança fundamental, que é o descanso de Deus, do qual nós, que estamos na nova aliança, podemos desfrutar. Certo? Mas esse é um outro assunto, não dá para entrar aqui. Mas tudo bem aqui? Deus descansou. É o mesmo descanso de Adão e para Eva e para seus descendentes? Não. O descanso para Adão e Eva para os seus descendentes, aí sim é uma inatividade, periodicamente, para, como nós já vimos na semana passada, para reconectar-se com o sentido profundo da vida, da existência, da criação. E para experimentar o que Deus abençoou e santificou. Tudo bem, pessoal? Querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Sim, meu irmão. Esse periodicamente, assim, por exemplo, porque aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, cinco e o sétimo dia. Aí Deus descansou. Mas aí não fala o que faz. No oitavo, nono, décimo, no 10º dia. E a gente portou esse mesmo modelo pra gente, mas a gente repete, né? A gente chega no sétimo, aí volta pro primeiro. Né? E vai de novo e descansa um sétimo de todo o período. Assim, a gente meio que fez uma analogia, mas isso é bíblico, isso não é bíblico. É exatamente assim, deixando um texto explicitamente, que é então, aquilo ali eram ciclos, e que nós deveríamos viver com os ciclos, isso não está explícito, não está explícito, mas está, na minha opinião, implícito. Tá? Porque os 7 dias fazem parte de um todo criado, assim como as estações, assim como os ciclos da natureza, que repetem-se. Então, uma resposta direta à sua pergunta, eu não conheço nenhum texto que deixa isso explícito. Mas, aliás, é bastante defensável essa visão que a gente adotou de que aquilo ali era um ciclo e que, portanto, depois do 7º volta-se ao primeiro e não se vai ao 8º, perfeitamente legítimo. E é a interpretação que eu adoto. Tá. Mas aí, então, a gente pode também assumir assim, depois que o homem foi criado, mesmo ele caindo no pecado, mas hoje nós somos redimidos, né? A gente pode dizer que o tempo todo, então, é tempo de adoração, é tempo de louvor, é tempo de... Então, você tocou num ponto assim, sensacional, realmente. Qual que é o seu nome? Leonardo. Tem o texto lá de Zacarias, no final, quando fala dessa redenção, da restauração de todas as coisas, diz que as panelas, todas as panelas, as bacias do Israel, né, serão parte do culto, até as campainhas dos cavalos serão santificadas. Quando a gente vê a restauração, quando a gente olha para a restauração consumada, o propósito de Deus é esse, que o espírito para o qual o 7º dia aponta, que é a adoração, conexão com as realidades profundas e adoração. Esse espírito permeando todos os outros 6 dias.
Restauração consumada é isso. Aí, até as campainhas dos cavalos serão santas. Acabou, né? Acabou a figura do templo, no sentido de 4 de um lugares, entendeu? Então, sim, a restauração consumada é isso. E quanto mais nós aqui, do lado de cá, conseguirmos avançar nessa direção, mais transformados, mais santificados, mais preparados para o desfrute pleno da consumação restaurada. Entendeu? Respondi, Leonardo, sua pergunta? Então, como algo a ser perseguido, está perfeito. Agora, o já e o ainda não, né? Se você na quarta-feira terminar o seu dia, poxa vida, não adorei, não louvei, não reconheci, que dia duro, que dia pesado, como foi? Não se desespere. Não se desespere. Né? Aliás, nós vamos falar sobre isso aqui. O que a queda trouxe sobre o trabalho e esse efeito. Mas como alvo a ser perseguido, está perfeito. Sim, meu irmão. O mandamento, do ponto de vista do sétimo dia de descanso, está lá escrito. Sim. Os mandamentos estão registrados. Sim. O sétimo dia é o de descanso. Sim. Façam 6 e o sétimo descanso. Sim, a finalidade do descanso era para louvar a Deus, lógico. Então, mas o ponto dele, não sei se você entendeu o mesmo que eu. O ponto é verdade, o sétimo dia está lá para isso, mas que tal e se o que acontece no sétimo, como atitude, como conexão, permeasse outros dias, os outros 6? É esse o ponto dele, entendeu? Maravilhoso, será maravilhoso isso. E é parte da... Sim. Você entende que na eternidade nós viveremos um sétimo dia para sempre? No sentido, Nick, de que viveremos o espírito do sábado, o espírito do sétimo dia para sempre. Eu entendo. Ok? E aí, atenção, para deixar a última pulga atrás da orelha. Prometo que é a última, porque não tem tempo para mais pulga. Quanto mais você avançar nisso do lado de cá, mais desfrute você terá do lado de lá. Tenho que parar aqui. Não posso abrir para comentários. Pegou? Uma outra pergunta foi sobre quando nós citamos Eclesiastes 11, 7 a 10. Acho que foi a Lori, não foi? Você perguntou, né? Esse texto aqui, o que ele diz? Olha, ele, como eu expliquei para vocês no domingo passado, aqui tem a sabedoria profunda do que nós somos chamados aqui debaixo do sol a fazermos, e depois ele falar sobre trabalho, que são os primeiros 6 versículos de Eclesiastes 11, trabalha de manhã, trabalha à tarde, não descanse a mão, não fique olhando para o vento, não fique olhando para as nuvens, lança o teu pão sobre as águas, reparte com 7, reparte com 8, trabalhe. São os primeiros 6 versículos. Quando ele chega no 7º, ele não está mudando de assunto, não. Ele está trazendo um complemento para os primeiros 6 versículos. Trabalhe, mas não se esqueça de que doce é a luz. É agradável aos olhos ver o sol. Ou seja, não se esqueça de desfrutar das coisas simples, de conectar-se com a natureza. E daí vem aquilo que foi a pergunta. Afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. O que é isso? Coração embarca mágoa. Corpo embarca dor. Fica claro o que é isso, né, gente? Nossa vida interior e nossa vida exterior. Na nossa vida interior, nós podemos permitir que com o trabalho, com esses afazeres debaixo do sol, inclusive, muitos focos de ressentimento, de amargura, de mágoa, de diversos itens que vão corroendo a gente por dentro. Afaste. Dia a dia, afaste. E além disso, a dor, muitas das dores,
elas embarcam na gente que nós permitimos. Tem dores que nós não permitimos, as dores vieram. E esse é um tipo. Mas tem muitas dores que elas embarcaram em nós porque nós não dormimos, não fizemos exercício, comemos muito açúcar, nos enchemos de gordura transgênica, não consumimos os... Enfim. Certo? E tá bom? Então, remova do seu corpo a dor hoje, agora. Não deixe que o seu coração receba a mágoa. Atenção, e por que ele diz? Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Por quê? Por quê, pessoal? Me ajudem aqui. Por que ele diz isso? Não é à toa. As coisas estão ligadas. Por quê? Porque passa porque é o melhor da vida. E se você tem 20 anos, você pode estar aceitando dor, focos de dor, dor em potencial. Você não sente, mas você está embarcando no seu ônibus a dor. Se você tem 20 anos, você pode deixar mágoa, tóxicos, elementos tóxicos para o seu coração ali. Vamos combinar, você tem 20 anos. Você sente? Toca a vida. É a figura do jogador lá que acha que tem uma pilha infinita de fichas no cassino da vida para jogar, não vai faltar nunca. Quem nunca passou por isso? Acho que não tem ninguém mais com 20 anos aqui não, então não pode dizer. Mas quem nunca passou por isso? Aí chega aos 25, continua muito assim, né? Chega aos 30. Mas uma hora, é o que o sábio está dizendo aqui, uma hora você vai ver que aquilo que você contava, com aquelas pilha infinita de fichas para jogar, querida, querido, acabaram. Porque a juventude e a primavera da vida em si são vaidade. E a ilusão de que aquilo ali é nosso, é minha posse. Portanto, não vou me importar com esse negócio de dor para o corpo ou de mágoa para o coração. Percebe? É isso que ele está dizendo aqui. Trabalhe. Então, pessoal, resumo. Trabalhe, 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 mas siga muito criteriosamente essas recomendações do 7 ao 10. Porque senão, você vai estar experimentando o lado sombrio do trabalho. O que nos leva ao novo assunto, começando agora, então, nosso novo assunto que é distorções produzidas pela queda. Até agora foi muito bom que nós falamos até aqui, não foi? Que coisa deliciosa falar sobre o projeto de Deus para o trabalho. Só coisa linda, só coisa bonita, maravilha. Mas no meio do caminho havia uma pedra. A pedra chegou e ficou lá, no meio do caminho. E se nós queremos, de fato, rodar o ciclo via visão, intenção e ajuste, nós precisamos ter clareza quanto distorções produzidas sobre o trabalho pela queda. Eu elenquei aqui 4 distorções. Óbvio, poderíamos falar muito mais, mas eu trouxe para nós aqui 4 delas. Primeira, frustração. Segunda, tédio. Terceira, usar o trabalho para fins egoístas. Quarta, permitir que o trabalho abrigue ídolos. Que tal? Muito teórico? Pode, com certeza. A lista é grande, né? Mas vamos ficar com essa amostra aqui. E à medida que nós formos apresentando o objetivo aqui, 2 grandes objetivos. Primeiro, se você se identificar com o que a gente falar aqui, sinta-se extremamente normal.
Momentos de frustração no trabalho. Momentos em que a carga parece pesada demais e momentos até de falta de sentido, de tédio. Momentos em que você se pega, que você está trabalhando para você mesmo, para acumular, para alimentar seus esquemas narcísicos, autocentrados. E momentos em que você se pega enxergando que ídolos entraram na sua vida. Isso é extremamente normal. E esse extremamente normal não é para passar pano, mas é o reconhecimento de que quando a gente está pisando no terreno do trabalho, nós estamos pisando em algo profundamente carregado pela queda, que recebeu a carga das consequências, dos efeitos, das maldições ligadas à queda. E que, portanto, é sombrio mesmo. É sombrio. É tenebroso. Só carregar essa visão para a nossa vida já faz toda a diferença. Não é passeio no parque, não é mamão com açúcar. É lidar com algo extremamente tenebroso. E nos próximos minutos eu quero refletir com você sobre de onde veio isso e como que esses efeitos disso que a gente chama de queda se propagaram sobre o trabalho e que se ramificam em frustração, tédio, egoísmo, idolatria. Beleza? Eu estou fazendo aqui, eu estou bem consciente disso, ao falar tanto em Gênesis. Vocês já repararam? A gente está falando Gênesis. Eu estou tentando aqui imitar Jesus, pessoal. Só isso. Se você reparar, repara bem, a mente de Jesus Cristo como ensinador e como pessoa que curava também, que fazia milagres, era uma mente extremamente sintonizada em Gênesis. Quando ele era colocado diante de uma questão, quando ele tinha um princípio para passar para os seus discípulos, etc., observe isso. Frequentemente ele vai para Gênesis. Ora, deve ter algo muito bom nisso aí, então. E é isso que eu estou repartindo com vocês. Vamos a Gênesis e enxergar por que ou como aconteceu isso tão terrível. Ou seja, como já vimos, o objetivo de Deus com o trabalho era abençoar-nos com um uso glorioso de nossos talentos e de seus recursos para abençoar o mundo, para a prosperidade do mundo. Fomos planejados para conhecer, servir e amar a Deus acima de tudo. E, sendo fiéis a este plano, aí sim nós podemos desabrochar como seres humanos. Perfeito? Isto é propósito. Mas o que aconteceu? E nisso que aconteceu, eu tenho 4 perguntas para tratar com você. Qual a essência da queda? O que estava realmente acontecendo na queda? Quais os efeitos gerais da queda? E quais os efeitos da queda sobre o trabalho? Vamos nessa? Compreender isso daqui ajuda demais a nós abordarmos corretamente as distorções que já foram apresentadas aqui. Qual a essência da queda? Essencialmente, o que aconteceu ali? O texto nós sabemos até de cor, não é? Gênesis 3, versículo 1 e Gênesis 3, versículo 6. O que a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Esse é o início de tudo ali, versículo 1. Quando chegamos no versículo 6, nós vemos que deu certo. O que foi plantado foi colhido ali no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu
e deu também ao seu marido. Vamos lá? Qual é a essência disso daqui, do que está acontecendo? Nós podemos ver essa essência na seguinte questão. Deus tinha dito, versículos 16 e 17 do capítulo 2, Deus tinha definido algo bem claro e disse que, se isso não fosse respeitado, algo aconteceria, você certamente morrerá. Deus disse. Palavra de Deus. Agora, Eva tem a palavra da serpente. Versículo 4. Certamente vocês não morrerão. Então, o que está acontecendo ali? Essencialmente, confronto. Certo? A grande estratégia do lado de cá é levantar suspeitas e entrar em contradição com a palavra de Deus. E note que a palavra de Deus, desde o início, isso é tão importante, desde o início, essa palavra de Deus vinha carregada de quê? Juízo. Notou? Se você comer, no dia em que você comer, você certamente morrerá. Juízo. Desde o início. E essa contradição com a palavra de Deus, vejam só, como isso na mente de Satanás não é por acaso, não é ocasional. Ele sabe quanto isso é estratégico. Ele tenta, gerando a contradição, anular o quê? Ou superar o quê? Juízo. Concordo? Não. Vocês não morrerão. Percebe? Só nisso nós já temos uma indicação muito importante sobre a essência do que estava acontecendo ali. O clímax do que ocorre nessa contradição, até Gênesis 3:4 ainda não tinha acontecido a queda, né? Era pura contradição, era puro conflito. Até que acontece o clima, acontece a queda, mas Gênesis nos dá esse privilégio de enxergar o que de complemento foi apresentado pelo tentador e que estimulou a imaginação, a mente, os pensamentos de Eva e Adão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Me acompanha aqui. É um jogo de avanços no tabuleiro. Primeiro avanço, apresentar uma contradição e isso iniciar o diálogo. Segundo avanço, colocar no centro dessa contradição negação do juízo. Agora vem o terceiro avanço, apresentar uma perspectiva, levar para Eva a visão de um mundo novo que ia se abrir a partir daquela escolha. Derek Kidner, na minha humilde opinião, o melhor comentarista de alguns livros do Antigo Testamento que eu conheço, ele escreveu o seguinte sobre esses versículos. Acompanhem. Uma mentira tão grande que pretende reinterpretar a vida. Olha que guinada. Isso é bem típico da estratégia da serpente. Uma mentira tão grande que leva a uma reinterpretação da vida. Não é um pequeno ajuste, não. É completamente reinterpretada a vida. Bastante dinâmica para dar nova direção ao fluxo de afeição e de ambição. Afinal de contas, o projeto era ser como Deus. Tudo bem, pessoal? Vocês estão entendendo, hein? Oi? Qualquer semelhança com hoje e no nosso trabalho não é mera coincidência. Deixa eu só fazer uma pequeno parênteses aqui, o tempo já nem nos permite, mas
Vocês já leram um livro chamado A Máquina do Caos? Quem leu aqui? Alguém leu? Não? Eu recomendo, vou colocar no grupo. Esse livro foi escrito por um jornalista norte-americano, com base em N entrevistas. Ele tenta descrever como e por que as redes sociais se tornaram o que são hoje. As redes sociais são essa tal de máquina do caos. Pessoal, mesmo que nem tudo, que você não concorde com tudo que ele coloca ali, e ele coloca muita coisa, o livro é muito grande, mas é nítido o que ele coloca ali, para quem tem os olhos, né, que leva a sério a palavra de Deus, é nítido o fator espiritual se movimentando. E eu não estou dizendo necessariamente, pode até ter, eu até acho que tem os demônios, tem os poderes das trevas atuando, mas não precisa disso. Eu estou dizendo espiritual no sentido do espírito do homem. Isso que está acontecendo aqui. Isso, exatamente isso. Colocar os demônios, os poderes das trevas, apertarem o gatilho. E esse gatilho funcionar. E reagir em nós. Porque o ponto dele lá, esqueci o nome, depois eu coloco. O ponto dele é que, gente, se você olhar que as redes sociais chegaram até onde chegaram, tem o poder que tem hoje, tem a grana que tem hoje, etc, etc, por questão de tecnologia, você está sendo muito naive. É ingenuidade demais de sua parte. Tecnologia muito bom, importante, algoritmos, inteligência artificial, computação, sensacional. Mas, gente, é esse o alerta dele. Olhem muitos outros fatores se movimentando. E aí, observando, quando a gente olha Gênesis 3, nossa. Bem, uma mentira tão grande que pretende reinterpretar a vida, bastante dinâmica para dar nova direção ao fluxo de afeição e da ambição, ser como Deus. Em resumo, do resumo, o que estava sendo atacado ali era, antes de mais nada, a visão de Deus. Deus, que até então tinha se apresentado e era visto pelo ser humano como soberano, provedor, amoroso, fiel, colaborador. Não é tudo isso que está ali, que nós vimos nos 2 capítulos? Mas agora é apresentado ao ser humano uma nova visão. E essa visão é a visão que Deus é rival e inimigo. Esteja consciente ou não, a partir daqui, a grande disputa, a grande gênese na vida dos seres humanos, das famílias, das sociedades, das civilizações, está aqui. Qual o ponto de partida? Qual a premissa? De qual premissa nós vamos partir? Deus é isso? Ou Deus é isso? E de novo, muito importante isso daqui. Não estamos falando das pessoas verbalizarem Deus como rival e inimigo, necessariamente. Muitas reverbalizam. Mas nós estamos falando aqui, conscientemente ou não. Às vezes não verbaliza, mas se você observar a vida da pessoa, não é preciso muito esforço para você ver que, na realidade, é assim que Deus é visto. Até aqui tudo bem? Essa contradição com a palavra de Deus, é certo que vocês não morrerão, produz uma inversão tão grande no mundo que estava sendo experimentado pelo ser humano, que amor passou a ser visto como inveja. Serviço, que foi a proposta de Deus para o ser humano, passou a ser visto como servilismo. O que é o servilismo? É algo que eu sirvo, mas eu sirvo com a indignidade de um escravo. Quando, na realidade, o que foi apresentado era serviço, e não servilismo. O que foi apresentado foi amor.
e não algo proveniente de inveja. O que nós vemos acontecendo então ali é que daquela vida, de todos aqueles recursos que eles tiveram, a Eva e logo depois Adão partem para aquele salto suicida que eles tomaram, deixando o salto para a vida que tinha sido a proposta original. Quando Gênesis mostra que é certo que vocês morrerão, essa morte começa a ser apresentada desde daquilo que começou a acontecer com Eva no versículo 6. Ao invés de ouvir o Criador, ela passou a ouvir uma criatura. Ao invés de atentar e levar a sério instruções recebidas, ela passou a se guiar por impressões pessoais, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Impressões pessoais. Ao invés da meta da vida dela, que era colaborar com Deus, a meta passou a ser autorrealização. Que tal? Você pode olhar assim, essa Eva, hein? Esse Adão, nossa, caíram que nem uns patinhos. Que vergonha, como? Mas, e eu estou caminhando para o final mesmo, a grande questão é, mudou alguma coisa? Como já falamos. Amiga, amigo, você e o seu trabalho hoje estão nesse contexto aqui. O tempo todo, o que está diante de nós é exatamente o mesmo método, o mesmo processo, a mesma jornada que foi apresentada aqui. E no nosso trabalho está isso aqui, ó. Eu tenho essa possibilidade ou essa. E é a escolha que eu tenho que fazer momento a momento, situação a situação. Eu vou terminar no seguinte ponto. Os efeitos com Eva aconteceram, e nós sabemos, como que a sua estrutura psíquica, emocional, mental, foi afetada a partir daí, Eva e Adão, mas o Gênesis nos mostra, isso tem tudo a ver com o trabalho, Gênesis nos mostra que essa corrupção, essa inversão total que aconteceu no mundo dos seres humanos, passou para toda a criação. Vocês conhecem, eu botei até inclusive entre parênteses, porque o sobrenome dele é muito capcioso. O W.B. Yeats, vocês conhecem esse poeta? Ele tem um poema muito famoso chamado The Second Coming, Segunda Vinda. Poema espetacular. Quem não leu, sugiro que leia. A Segunda Vinda é W.B. Yeats. Ele, em algum momento, lá do poema, ele usa essa expressão, ele escreve assim: as coisas se desfazem, o centro não pode se manter, mera anarquia desaba sobre o mundo. Difícil encontrar melhores palavras para descrever o que passa ali a ocorrer, a partir do que Gênesis 3, 1-6 descreve. A partir do ser humano, de dois seres humanos, aquilo se propaga e o centro não pode se manter mais. Com isto afetando o centro de todas as coisas, o mundo entrou num estado de anarquia, de entropia, podemos dizer, que está até hoje, com as coisas se desfazendo. Sobre esse mundo, é sobre esse pano de fundo, é sobre esse contexto que nós somos chamados a viver a nossa vida de trabalho. E aguentar e lidar com as distorções
que essa mera anarquia desabando sobre o mundo e das coisas se desfazendo, a partir disso que está descrito lá em Gênesis 3, 1 a 6, lidar com as distorções. Então, para terminar, frustração no trabalho não é algo episódico, não é algo circunstancial, não é algo que veio na sua emoção em determinado momento. Aprenda a enxergar a frustração no trabalho como parte disso daqui. Trabalho entediante. Não vejo a hora, que coisa sem sentido. Aprenda a colocar sobre este pano de fundo aqui. Trabalho egoísta, trabalho gerando idolatria, tudo está ligado a essa descrição que Gênesis 3 nos apresenta, com a queda do ser humano e os seus impactos profundos e intensos sobre o trabalho. Algum comentário, alguma pergunta? Entenderam? Está entendido? Não, esperança é a última que morre. Então nós vamos deixar para o final. Aqui, Lorena, essa aula de propósito, e um pouco da que vem e desta semana, é para levar o desespero mesmo. É bom, é importante passar pelo desespero. Sim. Tá. O trabalho representa uma libertação da condição econômica que está. Sim. Assim, e quando ele não tem ainda o estudo bíblico e tal, tá. para ele entender essas coisas que você está falando, tá. Ele acaba usando o trabalho para. Sim. Aí ele busca. Para buscar a liberdade. A liberdade. E isso. Isso. Vocês estão escutando aí atrás? Não, né? Ele está dizendo que determinadas pessoas, e quando não tem essa base bíblica que a gente está vendo aqui, você fez esse comentário, né? Acabam dando lugar ao trabalho como um meio de alcançar a independência financeira, se realizar. É isso, né, que você está falando? Tá, ok, até aí nós conhecemos isso, né? Sim. Eu acho isso muito importante. No nosso país, eu acho muitas pessoas não conhecem a palavra do Senhor. Não conhecem a palavra do Senhor. Eu falando disso, eu acho que é mais como até um próprio testemunho. Tá. Eu mesmo vim a conhecer a palavra depois que eu era mais. E isso transformou. Transformou, graças a Deus. Ele está dando testemunho, ele encontrou-se a Cristo já bem. Não, esquece bem. Maduro. Olha só que professor, mas já maduro. E ele pode fazer essa comparação. Seu ponto é muito importante, porque talvez a maior parte daqui seja como eu, que sempre foi exposto à pregação do Evangelho. Nem sempre aceita, mas... Não é, com certeza, com certeza. Então a realidade do nosso país, que é o seu ponto, é as pessoas com pouco evangelho sendo apresentado, sendo ministrado. E aí, a viver dessa maneira aqui do lado de cá, que é uma forma de explicar assim, com Gênesis 3, o que você falou, lidar com o trabalho da maneira como você falou, é adotar essa postura de Eva aqui. Está se baseando no que as criaturas falam, influencers, nas suas puras impressões pessoais, e o trabalho é para atender a sua meta de autorrealização. Não tem o evangelho. Quando o evangelho chega, proclama as boas novas, né? Dizendo que, meu amigo, isso daqui, a má nova é essa. Isso é você. É quem você é. Se você continuar aí, assim, olha o que espera você. Mas tem o outro lado. Então, e graças a Deus que você ouviu, aceitou e vive.
Muito bem, está na hora de acabar, né? Os áudios dessa semana, para quem não tem ainda, quem não faz parte do grupo, depois pode fazer o QR Code aqui. Vamos orar. Te agradecemos muito, Senhor, por esse encontro. Reconhecemos, Pai, e queremos declarar isso, que é parte da tua agenda, do teu plano. O Senhor preparou todas as coisas para termos condições de encontrarmos aqui como teu povo. Muito obrigado por isso. No dia do Senhor, no dia em que estamos celebrando a vida que irrompeu com a ressurreição do Senhor. Louvado sejas. E sabemos que essa vida, o Senhor planeja que tome conta de nós em todas as dimensões, incluindo todo tipo de trabalho que realizemos. Que tu aprofunde em nós essa visão de que a eternidade é definida aqui e agora. Ajuda-nos a enxergar naquela pessoa sedenta muito mais do que um ser humano que quer um copo d'água. Ajuda-nos a enxergar a oportunidade de trabalhar no reino e pelo reino como Jesus ensinou. Esperando, Pai, que o Senhor cumprirá fielmente a tua promessa de nos recompensar com a intimidade, com a comunhão, com a visão da Trindade, com o compartilhar mais e mais da tua vida. Sabemos também, Senhor, que Gênesis 3 mostra um estado, uma condição tão caótica, tão desordenada, tão tenebrosa, e é nela que nós nos movemos. Ajuda-nos a ter consciência disso, a discernir os movimentos da serpente, a enxergar a estrutura decaída que nós herdamos, que está em nós, que é tão facilmente seduzível pela serpente. Ajuda-nos a enxergar isso, Senhor. E renova em nós a visão da liberdade, da vitória, da superação que está em Cristo. E tudo isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.